moda de Gaia, a moda de Gaia, a moda de Gaia. Olá a todos, hoje no A Moda de Gaia temos um convidado que nasceu na Aforada, cresceu em Canidelo, correu pelos campos de futebol, brilhou no futsal, passou pela banca, mergulhou na imobiliária, esteve no topo da intermediação financeira e pelo meio disto tudo nunca deixou de estar ligado ao Sporting e às associações de pais. Um verdadeiro homem à moda de Gaia, Joaquim Oliveira. Joaquim, bem-vindo. Começa lá por nos contar como é que é crescer na Aforada entre o cheiro a peixe grelhado e a rivalidade futebolística. Olá, boa noite. Olá, Bruno. Olá, Telmo. Antes de mais, obrigado pelo convite. É realmente um local sui generis. O meu pai é nascido e criado na Aforada. Sim. E foi realmente onde eu nasci. Apesar de ter nascido verdadeiramente do outro lado da cidade, mais concretamente na maternidade João Diniz, porque a minha mãe era lá funcionária, mas realmente a Aforada foi o berço que me acolheu durante os primeiros 9 anos da minha vida. Foi lá realmente que eu vi crescer uma comunidade diferente, muito peculiar, mas que me deu seguramente para a vida muitos princípios e um ambiente de companheirismo, de partilha. E acima de tudo o gosto de começar a jogar futebol. É isso. Porque naquele tempo jogava-se futebol de rua e na Aforada era na rua que nós jogávamos futebol. Não haviam carros, havia um carro ou dois que passava na freguesia durante o dia e nós tínhamos que retirar as pedras que eram as balizas. Sim. Para realmente o carro poder passar. E portanto foi também ali que começou a nascer o meu gostinho por algo que mais tarde acabou por ser um dos momentos do qual eu ainda tenho muita saudade, que é o futebol. Então, estavas a falar muito bem, portanto, depois aos 9 anos, vens para Canidelo, não é? Ainda te lembras do primeiro gol que marcaste com a camisola do clube? Não tenho presente essa memória. A principal memória que eu tenho foi ter chegado a casa um dia com um teste da escola e na altura era necessário que o encarregado de educação, neste caso meu pai, assinasse o teste. Certo. E ele, ao assinar o teste, sentiu-se satisfeito seguramente e disse: "Ó rapaz, arranja lá uns calções e umas sapatilhas que vais comigo a um lado." Eu morava a 200 metros do campo de Canidelo e o treinador do Canidelo na altura, da minha camada, era alguém que ele conhecia. Okay. E achou que era uma oportunidade de me presentear e levar-me a treinar. Eu não sei o que fiz no treino, mas como menino da rua que era, porque esse era o futebol que eu conhecia, dizia ao treinador que ele parece que tem potencial, mas ele corre o campo todo, está em todo lugar, portanto, porque eu não tinha cultura de posicionamento nenhum na altura. Certo. E onde estivesse a bola estava eu e, portanto, recordo que esse foi daqueles momentos que me deram muito prazer, porque dali em diante passei a jogar futebol a sério, sim. a ter um equipamento e portanto, para quem vinha de uma comunidade em que realmente os miúdos eram muito meninos de rua e sem essa tal cultura desportiva, Sim. passar a jogar num clube de futebol a sério foi assim um pulo muito grande e acabou por ser um clube que me marcou muito, porque, por exemplo, no meu segundo ano, neste caso terceiro ano de infantil, cometo a proeza de, se calhar, ser dos primeiros cidadãos de Vila Nova de Gaia Sim. a ganhar um título distrital. Portanto, os infantis do Canidelo na altura foram campeões distritais de infantis e penso que Vila Nova de Gaia não tinha tido até aquele momento uma equipa que tenha vencido, porque na altura a equipa vencida foi Boa Vista, Okay. porque realmente nessa altura já eram os grandes que dominavam o futebol distrital. Exatamente. E realmente uma equipa de sonho, onde posso referir, porque foi a nossa maior referência da equipa a nível nacional, o António Folha, que foi internacional português e jogador de futebol com o Porto, era um dos elementos dessa equipa e, portanto, e foi aquele que, como eu disse, que depois atingiu um patamar maior, inclusive a ser internacional português. E falaste muito bem na Boa Vista, chegaste a jogar ao lado do João Vieira Pinto.
nos iniciados. Dava logo para ver que ele ia ser craque? Não dava. É verdade que o João, na altura, e eu tive esse privilégio de partilhar a dupla de pontas de lança dos iniciados de Boa Vista. O João terá feito 60 e muitos golos, mas eu fiz 40 e muitos, e portanto, para aquilo que cada um depois foi, a diferença na altura não era assim tanta. Okay. E o João, efetivamente, naquela equipa não era dos que mais destacava, porque nós já tínhamos, inclusive, jogadores que iam à seleção daquela camada jovem, e o João não ia. E portanto, o João depois acaba por ter aí circunstâncias da vida que acabaram por se conciliar e depois permitir que tenha sido o jogador fenomenal que foi, mas é um facto, na altura havia jogadores bem melhores que o João. E que, ou seja, não dá para ver. Disseste entretanto também que ao passares para os séniores a coisa mudou, eras magrinho. Há algum central ainda hoje que te aparece nos teus pesadelos, não? Tenho um que me marcou em particular, um central do Gervide, nunca mais me hei de esquecer. Ele tinha uma particularidade, agora está na moda jogarem com o pulso ligado, ele jogava com um dedo ligado. Ele deveria ter um problema provavelmente no dedo, e ele jogava com um dedo ligado, inclusive eu penso com uma tala, algo que se calhar hoje não seria permitido, mas na altura era. Certo. E era realmente um central mau, não só fisicamente como linguisticamente. Eu era um menino, diria, bem comportado, um ponta de lança que só queria fazer o meu trabalho, que não fazia uma falta ao jogo todo. Portanto, eu quase que me lembro, era pequeno quando via jogar, mas o Nené era um bocadinho aquele exemplo que eu tinha daquele que não sujava o calção, mas fazia bem o seu trabalho. Portanto, e aquele central marcou-me tanto porque linguisticamente era daqueles centrais que metia medo aquilo que dizia, aquilo que ameaçava, e portanto foi daqueles centrais que eu realmente, quando me lembro de alguém mau, aquele central do Gervide, do qual eu não sei o nome, mas que me lembro perfeitamente, sempre que jogava com ele era uma postura, diferente. Ok, muito bem. Vamos então ao primeiro jogo que eu preparei aqui para nos divertirmos um bocadinho. Chama-se o Se Fosse. Portanto, são duas frases aqui. Se fosses uma posição dentro do campo, qual é que serias? Eu diria que seria ponta de lança. Ponta de lança, muito bem. E porquê? Eu sempre tive, desde miúdo, não tendo se calhar inicialmente a aptidão, mas sempre achei que realmente quem decide, e realmente os pontas de lança quase sempre são eles a decidir, cada vez menos no futebol atual, mas no meu tempo era claro que a equipa jogava para a ponta de lança, e eu sempre achei que, e depois o nosso ego, porque a equipa jogasse bem ou mal, o ponta de lança fazia 1 ou 2 golos, era sempre o herói, portanto, e era daquelas posições que eu sempre gostei, apesar de hoje reconhecer que não tenho fisicamente o corpo necessário para uma posição dessas, naturalmente. Muito bem. E se fosses uma jogada famosa, um chapéu, uma cueca, um carrinho, qual é que serias? Eu acho que o chapéu é interessante, porque realmente é daquelas coisas, porque eu fiz muitos, porque realmente eu tinha na minha velocidade a minha grande arma. Sim. E muitas das vezes bolas bombeadas para a frente em campos secos, porque eu lembro também muito dos campos molhados, de perder muitos golos isolados e a bola ficar presa na água e ficar atrás. Mas fiz muitos golos de chapéu precisamente porque também tinha alguma leitura do jogo e portanto percebia bem a posição do guarda-redes, e na altura guarda-redes então pequenos, porque realmente aquela baliza enorme, com aquela altura enorme, com guarda-redes com 1,10 m, 1,20 m, não era difícil fazer chapéus, e portanto era um bocadinho isso. Muito bem. Vamos agora então à parte do futsal e à banca e à imobiliária. Depois do futebol no Candal, ainda jogaste futsal enquanto trabalhavas já na banca. Como é que conseguias gerir isso tudo? O futsal foi realmente um acaso. Eu tinha deixado, se calhar cedo, mas aos 22 anos eu deixo o futebol sénior, e senti ali algum vazio. Mas eu sempre fui muito de não me manter ligado aos projetos que acabo de deixar. E quando deixei o futebol, deixei o futebol, acabou, não vou andar a ver jogos, não. E por coincidência, eu tinha tido um colega que tinha sido meu colega no Vilanovense, o Ernesto Faria, em Gaia também alguém muito conhecido, que também tinha deixado futebol naquele ano. E
casualidade, cruzamos-nos e dissemos: pá, se calhar, para não perdermos o bichinho, está aí na moda uma modalidade diferente. Isto diferente porque ele, por exemplo, tinha jogado muito. Eu fiz um torneio ou dois do antigo futebol de salão, Sim. que eu não achava muita piada. Eu não gostava de jogar com as tabelas, não gostava de jogar com a bola até ao joelho. E o futsal surgiu ali com um futebol diferente, em pavilhão, mais tranquilo. Nós que tínhamos habituado à chuva, ao inverno e ao frio, passamos a ficar ali resguardados no pavilhão. E foi a forma de reunir também num grupo de amigos que tinham sido amigos da adolescência, porque na questão do Canidelo eu tive a felicidade de 80% dos meus vizinhos e amigos da altura jogaram comigo no Canidelo. Ora, naquela altura muitos deles já tinham deixado também o futebol e foi fácil reunirmos ali um grupo de amigos que, por que não, inventarmos aqui uma equipa de futsal, Juventude Canidelo Futsal Clube, uma equipa engraçada com o verde e o lilás, que eram as cores do Canidelo, e conseguimos o patrocínio do pai de um amigo que tinha uma empresa de material elétrico, lá ia pagando a inscrição, os seguros, e realmente foi uma experiência fenomenal, porque permitiu-me não deixar o contacto com o futebol e continuar a fazer algo que eu tinha feito a sério durante 14 anos, e portanto que eu gostava muito. Muito bem. Chega a altura então da imobiliária e dizes na altura que a réplica era grande. Qual é que foi o momento em que percebeste que naquela altura é isto que eu quero, é este o meu caminho? A imobiliária surge no passo seguinte à banca. Eu tive uma casualidade, o meu primeiro emprego é na Macro de Gaia, quando saio da faculdade. E um dia, quando não estava satisfeito na Macro de Gaia, despedi-me e disse: vou mandar currículos. Então enviei currículos para companhias de seguros e bancos. As seguradoras responderam todas e os bancos quase todos a dizer: agora não precisamos. Mas é verdade que 2 anos depois houve um banco, o Banco Português do Atlântico, que lá mandou uma cartinha a dizer: vamos abrir concurso, quer vir passar por cá e tal. Eu, se calhar vou. E realmente acabei por ser empregado bancário. Fui despedido do BPA quando o BCP compra o BPA. Os contratados a prazo são mandados embora. E eu sou despedido. Um novo banco estava a surgir no mercado, o Banco Nacional de Crédito, o Grupo Amorim, estava a crescer. Envia uma carta a um grupo restrito daquele grupo que tinha saído do BPA e dizem: meus senhores, daqui a 2 meses nós queremos que vocês venham trabalhar connosco. E há um amigo que está na imobiliária que diz: nesses 2 meses tu podias perfeitamente vir aqui vender umas casas, porque isto é fácil, dás um pontapé nisto, portanto tu vens da banca e, portanto, comparado com outro tipo de colegas que nem experiência tinham dessa área, isso vai ser fácil. E é verdade que foi. A imobiliária foi qualquer coisa de impressionante em 2 meses, resultados brutais, muitas vendas, algum dinheiro ganho, mas a verdade é que o meu sonho era a banca e eu voltei efetivamente para a banca. Mas é verdade que 1 ano depois a mesma pessoa facilmente me convenceu dizendo: tu pensa lá quanto é que ganhas, tu pensa lá no trabalho que tens, tu já viste o que podes ganhar, não queres vir para a imobiliária. E a réplica realmente na altura era uma grande referência no mercado de Gaia e do Porto também. E efetivamente foi a melhor decisão da minha vida. Vi para o ramo imobiliário aos 26 anos, numa altura em que não tinha nada a perder, namorava, não tinha encargos e disse: vou arriscar. E foi efetivamente, como eu disse, a melhor decisão que tomei. Fiquei responsável por uma loja, passado 4 ou 5 meses já tinha 5 lojas e, portanto, foi algo que foi crescendo em mim. Eu que tinha uma experiência de 1 ou 2 meses, começou ali a criar em mim um gosto por uma atividade que é fenomenal, em que nos permite realmente fazer muita coisa boa em prol das pessoas, porque não haverá muitas coisas que possam ser melhores do que ajudarmos alguém a ter um teto. E efetivamente nessa altura, a um miúdo que não deixava de ser um miúdo, com equipas comerciais com pessoas com 50 e 60 anos, ter um miúdo de 26 anos a liderar aquela gente não deixava de colocar realmente algum friozinho na barriga, mas foi
foi algo que depois se foi solidificando ao ponto que depois criei o meu próprio projeto e, portanto, dando seguimento a essa paixão pela imobiliária. E é isso, a minha pergunta vem mesmo sobre isso. Venceste muito nesse setor, na imobiliária, mas o que te interessava, o que mais te interessava era a relação de proximidade com o cliente, também falamos sobre isso. Achas que esse lado humano veio da tua experiência no desporto também? Eu tenho a consciência que sim. Eu desde miúdo, para teres uma ideia, eu aos 12 anos já era capitão de equipa. Ok. E portanto isso foi criando em mim a questão do ajudar, do liderar e portanto o incentivar e portanto foi algo que o futebol acabou também por me ajudar a criar algumas qualidades que não tenho dúvidas que mais tarde acabaram por ser muito, muito importantes. Exatamente. O futebol tem essa virtude, como qualquer desporto coletivo. O ganhar, o perder, o chorar, o magoar, o espírito de equipa, Exatamente. a lesão, o castigo. Quer dizer, são momentos que nos marcam e que depois na vida, te em algum ajudam a momento, liderar, te vão ajudam, ajudar, não é? vão ajudar, claramente. Exatamente. Agora vamos a outro jogo. Isto é um jogo rápido. Isto é escolhe sem pensar. Eu vou dar 2 hipóteses e tu vais fazer o favor de escolher uma delas. A primeira é futebol ou futsal? Futebol. Futebol, muito bem. A segunda é banca ou imobiliária? Imobiliária, claramente. Candal ou Boa Vista? Candal? Sim, Candal. Sim, foram das clubes onde disse há pouco tempo. Eu diria Candal. Eu diria Candal. Isso. Boa Vista foi uma época só. Foi um sonho que se esvaneceu rapidamente pelas circunstâncias depois de não poder continuar a ficar por lá. O Candal acabou por ser o último clube onde joguei. Sim. Um rival do Canidelo, na altura não tanto. Mas foi claramente o clube que marcou. É verdade, e não faz parte da pergunta, mas um clube que marcou verdadeiramente a seguir ao Canidelo literalmente foi o Vila Novense. É, Vila Novense, ok. Muito bem. Agora tenho a ver aqui com uma brincadeira. Castanhas assadas ou cinema com malta? Cinema com malta. Cinema com malta. Real situação. E a última é Sporting campeão ou Gaia campeã nos Jogos Juvenis? Eu vou dizer Sporting campeão. É mais forte que eu. É a paixão de uma vida. Foi para portanto, meter contigo, mas sim. Imaginava que dissesse Sporting campeão. Apesar que os Jogos Juvenis também é uma coisa engraçada. Sem dúvida. Vamos agora aqui a um bloco que tem a ver com o associativismo e a comunidade. Entro aqui noutra fase, as associações de pais. Como é que passaste do Sporting e da bola para te envolver neste mundo? Eu começo no movimento associativo, como todos os pais, por causa dos nossos filhos. Okay. Neste caso, por causa da minha filha mais velha, que tinha acabado de sair de um colégio privado e vai para o ensino público. E fica aquele desconfortozinho de um pai que diz como é que vai ser. Eu até gosto de poder acompanhar, então vou estar ali por perto. E coincidiu perfeitamente. A mãe de um dos colegas da minha filha da turma conhecia-me e disse-me: Joaquim, eu sou presidente da Associação de Pais e eu preciso preencher aqui um cargo que é de presidente da Assembleia Geral. Sabia lá o que isso era. Pois, exatamente. Mas tem uma coisa boa: só tens que fazer uma reunião por ano. E eu disse: ok, eu acho que sou capaz, portanto vou aceitar o cargo. Eu não imaginava é que um mês depois, não muito mais que isso, eu era presidente, tesoureiro, secretário, portanto, apanha-bolas, guarda-redes, ponta de lança, portanto, foi assim algo que eu não estava à espera. Sim. Mas também não costumo virar a cara à luta e, portanto, abracei de corpo e alma a causa. Entretanto, também acabei por me envolver noutros projetos que as associações de pais de Canidelo na altura, fruto de realmente se terem reunido ali um conjunto de pessoas válidas e com vontade de fazer diferente, e criarem a união das associações de pais de Canidelo, a UNAPAP, e isso acabou por envolver-me cada vez mais. O convite depois para o Conselho Geral foi natural.
e portanto de repente vi-me rodeado de um projeto que imediatamente logo a seguir, com a mais nova a chegar ao primeiro ciclo e ao primeiro ano, começa ali mais um ciclo de 4 anos, e portanto, ou seja, 2 filhas com 6 anos de diferença, mas que me levaram a estar ali envolvido durante 8 anos no movimento associativo, que foi claramente daqueles lugares que mais prazer me deu estar, porque não há nada mais gratificante que vermos algumas causas a serem defendidas para as crianças, o espaço onde elas estudavam ser melhorado, a relação com os professores ser uma relação muito positiva, que era algo que eu não encontrei quando cheguei ao movimento associativo. Havia muita questão da guerrilha com os professores, os pais de um lado, professores do outro, e foi um caminho que eu e outros colegas acabamos por conquistar com uma postura diferente, que eu acho que é ideal no objetivo principal, que é melhorar a comunidade escolar, e portanto e foi claramente uma luta vencida. Muito bem. Falaste das atividades como as castanhas, o cinema. Tiveste ali algum momento em que pensaste, este é o verdadeiro jogo de equipa? No movimento associativo não senti muito isso, porque realmente muitos eram os momentos que nós olhávamos para trás e eventualmente teríamos uma pessoa ao lado ou 2, mas atrás de nós não vinha mais ninguém. É um movimento muito nobre, que obriga muito a dispormos de muito tempo, a prejudicarmos aqueles que nos são queridos, e no meu caso a causa maior eram as minhas filhas, e foram as mais prejudicadas, porque o pai esteve muito tempo ausente, a tomar conta, como alguém diria, dos órfãos de pais vivos, e portanto acabei por prejudicá-las no tempo, mas estou certo que elas reconheciam que o serviço que o pai prestava aos colegas, à escola, era um ótimo serviço, ao ponto de nunca em momento algum a família ter cobrado essa ausência, porque percebiam que alguém tinha que fazer, e portanto, e como eu dizia, quando entro num projeto e numa causa, é para levar em frente. E portanto, aquele foi daqueles que fiz com muito gosto, com muita dedicação, e que eu voltaria a fazer tudo igual. E agora, para terminar, o projeto Gaia Aprende Mais em Canidelo, como é que nasceu e o que é que te motiva a levar a malta mais nova a mexer-se? Essa foi claramente foi um projeto que, quando surgiu, eu diria surgiu na altura certa. A necessidade das crianças era imensa, apesar de, e Canidelo seria se calhar das freguesias que já tinha um bocadinho essa área muito salvaguardada, porque as associações de pais já faziam esse trabalho, e muito bem. Eu sou oriundo da escola de Souzelas, que sempre foi uma referência na freguesia, e se calhar até no concelho, pela qualidade do serviço que prestava. Mas o Gaia Aprende Mais trouxe aqui uma seriedade, uma organização global. Exatamente. E Canidelo realmente não tinha nenhuma instituição que pudesse acolher o Gaia Aprende Mais. Num primeiro ano, outro centro social, neste caso do Candal, ajudou as crianças de Canidelo a poderem ter o projeto. E realmente no segundo ano houve, e aqui a senhora Presidente da Junta, a doutora Maria José Gamboa, teve um papel fundamental, porque realmente conhecia algumas pessoas do movimento associativo, das Associações de Pais de Canidelo, que achava que poderiam ser as pessoas certas. E na altura o José Cardoso e o Carlos Gonçalves foram as outras 2 pessoas que, juntamente comigo, conseguimos obviamente agarrar o projeto, e com uma colaboração fundamental, que foi a instituição do Centro Social e Paroquial de Canidelo, que acabou por ter a felicidade de coincidir com a chegada a Canidelo do Sr. Padre Almiro, e portanto o Sr. Padre Almiro acabou por de imediato abrir as portas a uma instituição que só existia no papel, e dizer: ok, eu estou cá para ajudar, se acham que esses 3 jovens conseguem levar o projeto em frente, se a Câmara acredita, porque não?
e realmente foi brutal a adesão, a felicidade daqueles pais de verem um projeto a resultar e a fazer face à necessidade que eles tinham e que era tão grande, e com qualidade, acima de tudo com qualidade. Não foi só está ali o menino, está sossegadinho e sem problemas, não, era o conteúdo que já lhes era dado que trazia realmente essa mais-valia do projeto e que ainda hoje é um projeto claramente de sucesso. Agora vamos um bocadinho aqui ao Sporting e à identidade e à paixão. Nasceste, como disse no início, rodeado de deportistas na Aforada, mas ficaste sportinguista ferrenho. Qual é o segredo dessa resistência? É um bocadinho como dizes, eu acho que tudo começa no local onde eu realmente acabei por sofrer muito bullying. Isso. O bullying não existe só agora, já existia na década de 70. Sim. Porque realmente, como dizias, era uma comunidade, eu diria 98% de deportistas. E portanto, eu sou sportinguista porque o meu pai era sportinguista. Lá fazíamos parte ali de uma dúzia de sportinguistas que a freguesia teria, e eu fui crescendo um bocadinho com essa, eu diria, essa revolta, essa agressividade, aquela impotência de não conseguir ser campeão uma vezinha ou duas que terei sido ali naqueles primeiros 9 anos de vida, e fui depois com a ida para o futebol. As coisas não mudaram muito porque em Canidelo os esportistas continuavam a ser obviamente maioritários. Eu tinha em casa uma mãe benfiquista, mas como não era uma mãe muito que incomodasse muito em termos futebolísticos, portanto nunca fez muita questão. E o Sporting foi crescendo, mas eu diria uma virtude. Eu fui sempre daqueles sportinguistas que toda a gente soube sempre que eu era sportinguista. Portanto, eu nunca escondeste, nunca tiveste. Nunca, era daqueles que na escola quando falava, há algum sportinguista? Eu olhava à volta, não havia mais ninguém. Acredito que houvessem lá mais 2 ou 3 no meio, mas realmente não era fácil, né? Claro. Porque pronto, as brincadeiras eram mais que muitas, essencialmente desportistas, porque pronto, foram anos em que realmente o Sporting não ganhou muito durante muito tempo, mas que pronto, sempre acreditei que isto iria ser diferente, com VAR ou sem VAR. Sim. Mas a verdade é que as coisas hoje estão muito melhor. É verdade. E obviamente estou numa fase em que, eu digo, estou com a moral toda, né? Portanto, ser bicampeão é qualquer coisa que ninguém da minha geração tinha vivido, portanto. É mesmo. Continuando, o Sporting ainda hoje tem o mesmo peso no teu coração como no tempo em que corrias nos campos pelados? Tem. O Sporting é daquelas coisas que eu acho que tem vindo, eu diria, cada vez mais a crescer. Primeiro porque, sem qualquer culpa minha, e gosto de dizer isto e vingar isto, tenho 2 filhas que são mais doentes que o pai. E portanto, hoje são elas que me obrigam a ir aos estádios, que me arrastam para ir jogos ao vivo. Eu assumo, eu prefiro ver um bom jogo na televisão, porque eu consigo ver os lances, consigo perceber aquilo que num estádio pouco se percebe, mas a verdade é que a paixão delas acabou por influenciar naturalmente e manter cada vez mais viva esta paixão pelo meu clube, e portanto outros projetos estão na forja que vão dar continuidade a esta minha paixão, e realmente muito brevemente Vila Nova de Gaia vai ver concretizado um sonho da geração do meu avô, da geração do meu pai. Será seguramente mais para a geração das minhas filhas do que para a minha. Sim. Mas poder Vila Nova de Gaia ter um núcleo do Sporting Clube Portugal foi algo que já foi tentado muitas vezes, nunca foi conseguido, e finalmente, e já com a autorização do Sporting Clube Portugal, Vila Nova de Gaia vai ter um núcleo do Sporting. Muito bem. E parabéns pelo vosso trabalho, porque de facto Portugal, pelo menos até relativamente, não é pouco tempo, mas é conhecido como o clube dos 3 grandes, não é? E até certo ponto, durante muito tempo, como o Sporting não ganhava nada, não é?
foi ficando esquecido e foi. E se calhar as pessoas que sempre foram sportinguistas, até se calhar temporariamente, não digo que mudassem de clube, mas ficavam com uma simpatia mais para um lado ou mais para o outro. Eu falo disso abertamente. A minha mãe ficou com a simpatia do Porto, mas a minha mãe é sportinguista, ou seja, pelo menos desde sempre era sportinguista. E o facto de veres agora o resultado de uma tentativa já que imagino que seja que já tenha bastantes anos, não é? Deve ser muito agradável, é como se fosse um atingir de um objetivo maior, não é? Pelo menos no futebol, teres a possibilidade de teres um núcleo aqui em Gaia do Sporting, que eu acho que faz bem, ou seja, até porque deve haver em todos os clubes a possibilidade de haver uma casa digna, de haver um local onde as pessoas possam estar, possam discutir de futebol, possam fazer debates, possam fazer o que entenderem, mas uma coisa digna, não é? Não é olha, agora vamos juntar a 30 ou 40 sportinguistas e vamos para um café ou vamos para uma coletividade fazer determinada coisa. Não é a mesma coisa, pois não? Até porque não há aquele poder, não há aquela organização que um núcleo com certeza que vai ter. E por isso dou-te os parabéns a ti e aos mentores. Obrigado. Porque eu acho que faz muita falta também a Gaia isso, para se tornar ainda numa cidade maior, melhor para quem vive cá. Eu estou a terminar, assim, a entrevista foi de facto mais curtinha eventualmente do que nós estávamos a pensar, mas tenho aqui um jogo final em que te vou pedir para dizeres a primeira palavra que te vier à cabeça com estas palavras que tem aqui. O que é que te vem à cabeça quando eu digo afurada? Pescadores. Pescadores, muito bem. Canidelo. Morango. Boa Vista. A Pantera. Sporting. Paixão. Boa. O Gaia aprende mais. Crianças. Castanhas. Lume. E eu aqui entro um bocadinho nas castanhas. Isto não está previsto, mas eu vou-te pedir para contares essa história, porque é de facto bastante caricata. A situação das castanhas que falamos no briefing tem a ver com o início, penso eu, de uma alteração, de um paradigma que estaria a existir, que eu também sou fruto, até porque também já pertenci a associações de pais e trabalhei com o Joaquim na Fé da Pagaia, que tem a ver com a forma como os pais há uns anos atrás não conseguiam entrar na escola e como a visão dos responsáveis pelas escolas era um bocadinho quadrada, era quase anti-pais, porque os pais não tinham nada que entrar na escola, os professores é que tinham tratado as crianças, tinham que educar as crianças, e havia esses muros enormes. E Joaquim, se me permites, eu vou-te pedir para contares essa história, para que toda a gente fique a saber porque é que eu coloquei aqui tantas vezes a palavra castanhas, porque achei interessante como tudo aconteceu e o facto de haver boa vontade por parte de um grupo de pais. O que é que deu isso no fim? Força, Joaquim. Bem, foi mesmo no início da minha chegada ao movimento associativo e à Associação de Pais, neste caso do Meiral, onde a minha filha mais velha estava então, e eu participei na primeira reunião. Lá está, não foi a tal reunião anual como eu disse há pouco, portanto, passado um bocadinho já estava em todas, e na primeira reunião com os professores. E na altura estávamos em outubro, novembro, portanto a questão dos magustos, bem logo essa questão surge, e é colocada a questão: é preciso castanhas, não há castanhas, os miúdos não trazem. E eu disse aquilo que eu achava, porque eu não ia instruído de nada, que seria natural, que foi: não há problema, professora, a Associação de Pais providenciar as castanhas. Eu achei que realmente as pessoas reagiram um bocadinho diferente, não estariam à espera daquela minha reação, mas estava tomada em consciência, e eu depois lá arranjaria forma de a Associação de Pais poder contribuir com as castanhas. Qual foi o meu espanto quando a minha filha, passado 2 ou 3 dias, chega à casa com um recadinho daqueles que se mandava na altura, a pedir castanhas para o magusto. Bem, eu realmente fiquei estupefacto, porque eu tinha-me comprometido. Não quero crer que as pessoas pensassem que eu não ia cumprir com a minha palavra. Sim. Mas a verdade é que a escola
tal como fazia sempre, ignorou aquilo que um pai tinha dito na altura. É verdade que era este o registro que estavam habituados, e portanto, eu fiquei chocado. Fiquei chocado e realmente com os meus pares eu disse que esse não era o caminho. O caminho correto, efetivamente, era estarmos ali para colaborar, não para afrontar, não para colocarmos no papel de professores, porque não é essa a nossa função, mas para colaborar. E, portanto, senti realmente ali alguma frustração que me levou realmente a ter que mostrar à diretora da escola que realmente eu não estava com aquele propósito, e é verdade que a nossa relação mudou consideravelmente. Isso. Porque a diretora da escola percebeu efetivamente que não tinha ali um pai, se calhar como muitos como ela tinha enfrentado nos últimos tempos, que não tinha aquele propósito, e portanto se ela queria realmente ter ali um aliado e um parceiro, iria tê-lo. E não posso esconder que realmente foi uma parceria fenomenal, que resultou muito bem, e acima de tudo para o bem-estar das crianças, que era esse o propósito que eu e os meus pais tínhamos. E portanto, mas foi curioso, as castanhas, exatamente. Se calhar com outros intervenientes teria sido um problema, e ali não, foi o princípio de uma solução. Isso. Muito bem, Joaquim, foi um prazer viajar contigo entre a bola, a banca, as castanhas, o Sporting e Gaia. Um verdadeiro percurso à moda de Gaia. Obrigado por ter estado connosco, por nos inspirares com essa energia de nunca parar. E caríssimos, esta foi mais uma entrevista e uma conversa descontraída daqui do nosso podcast à moda de Gaia. Em meu nome, em nome do Telmo, gostava de vos agradecer e gostava também que nos ajudassem a partilhar o nosso trabalho. Se puderem, façam subscrever no nosso YouTube e no nosso Spotify. Vão vendo também no nosso TikTok, também temos TikTok. Vão vendo no nosso Instagram, no nosso Facebook, o que vamos postando. Nós temos também um grupo no Facebook onde vamos colocando algumas situações diferentes, como os bastidores, etc. Joaquim, não sei se queres dizer mais alguma situação. Queríamos agradecer-te o facto de teres aceito o nosso convite. Para nós foi um prazer enorme estar aqui. Mais uma entrevista descontraída e estiveste, como eu estava a contar, com bastante energia, e contaste-nos aqui situações muito, muito interessantes, e acabas por ser também uma fonte onde quem nos está a ouvir pode ir beber, que com certeza que vai trazer bom futuro e vai trazer muita experiência. Contares o que contaste e o facto de servir a tua história como sendo inspiradora para quem vai ouvir e para quem vem aí agora atrás de nós, os nossos filhos, e quem vem aí atrás, Joaquim. Eu é que agradeço, Bruno e Telmo. Espero sinceramente que daqui para a frente cada vez mais o vosso podcast seja realmente uma referência muito no concelho, e que se vá alastrando realmente por aí fora, e desejo as maiores felicidades do mundo. Muito obrigado, Joaquim. Boa noite. Boa noite. Música de um jingle no início de um podcast chamado A Moda de Gaia.